Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas meu nome é Dulceia Portela de Oliveira. Estou aqui para compartilhar com você desse livro maravilhoso que se chama Melhor do que Comprar Sapatos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu convido você a começar essa leitura comigo. Aqui no meu canal tem os vídeos em sequência, eu fiz uma playlist, vídeo 1, vídeo 2 e esse é o terceiro vídeo, tá no início, então dá para você acompanhar tudo com a gente, tá sendo um livro muito edificante. E esse é o propósito, gente. Como eu falei no vídeo, no primeiro vídeo, eu disse que, gente, eu acabei de ler o livro, né? Acabei de começar a ler o livro. E o único sentimento que eu tinha era: se você não compartilhar esse livro, você está sendo irresponsável. Então, eu espero de todo o meu coração que esse conteúdo, de fato, alimente você da mesma maneira que me alimentou. Então, entra aí no canal, tem uma playlist com os vídeos, não são vídeos longos, e eu acredito que vai ser um conteúdo que vai edificar a sua vida, assim como está edificando a minha. Se você é homem, tá aqui assistindo esse vídeo também, compartilha com uma mulher especial, uma mulher de valor, uma mulher que você ama, porque, de fato, esse conteúdo é muito melhor do que comprar sapatos. Então vamos lá, gente, sem mais delongas. O título desse capítulo é O Abuso Interior. Vamos lá. A maior luta de uma mulher acontece dentro dela, no momento em que decide dar um passo maior em sua vida. Começa a ouvir uma voz no seu interior dizendo que ela não merece ser feliz, que nunca conseguirá ser uma mulher que deseja, que não é boa o suficiente, etc. Essa luta só terá fim quando ela finalmente ignorar essa voz e for em frente com o seu propósito. Se tivéssemos que escolher um nome para essa voz, a chamaríamos de voz ofensiva interna. Se não fosse por essa luta diária que enfrentamos, tudo seria bem mais fácil e muito melhor. Mas, infelizmente, ela está aqui para ficar. Você e eu passamos por essas lutas todos os dias, o tempo todo. Gente, olha isso. Você e eu passamos por essa luta todos os dias, o tempo todo. Seja em casa ou no trabalho, de noite ou de dia, essa luta acontece dentro de todas nós. Entretanto, nessa batalha diária, a chave para o sucesso e o fracasso de todo ser humano. Entretanto, nessa batalha diária está a chave para o sucesso e para o fracasso de todo ser humano. Gente, desculpa, hoje a leitura tá travando, mas vai dar certo em nome de Jesus. Então, aqui está dizendo que nós temos uma luta interna todos os dias, só que dentro dessa luta diária que nós enfrentamos está a chave do sucesso para a nossa vida. Olha só como... Acho que é por isso que eu tô travando, gente, porque o conteúdo hoje é forte, igreja. Bora lá. Vou até voltar aqui pra gente não perder o fio da meada. Entretanto, nessa batalha diária está a chave para o sucesso e para o fracasso de todo ser humano. Como em todas as batalhas, alguém tem que ser o vencedor. Às vezes, não é necessariamente o mais forte, mas o que resiste mais. Se parar para pensar, a chave do seu sucesso está dentro de você. Se você vence a sua batalha diária, você tem sucesso na vida. Se você fracassa na sua batalha diária, você fracassa na vida. Algumas pessoas pensam que o seu sucesso depende somente de Deus. Nossa, gente, isso aqui é pesado. Você não acha que se dependesse inteiramente de Deus, seríamos todas bem-sucedidas, sendo Ele o verdadeiro amor? Poderia um pai se alegrar vendo a sua filha sofrendo em depressão, perdendo a esperança na vida e triste? Algumas coisas na vida só podem ser feitas por nós mesmas. Nem mesmo Deus pode interferir. Uma destas coisas é exatamente o lutar contra a nossa própria natureza humana e terrena, que vive nos pondo para baixo, fazendo-nos sentir sem valor e nos dando a ideia de desistir. É uma enorme batalha que ninguém vê. Acontece no escuro, no mais profundo do nosso ser, entre você e o seu interior. Você já deixou de fazer algo porque teve medo e hoje se arrepende? Você já desistiu de alguma ideia porque nunca se achou capaz de realizá-la?
Já olhou no espelho e pensou consigo mesma: eu nunca vou ser alguém na vida? Se já, bingo. Estas foram batalhas internas que você já perdeu. Isso não acontece apenas com algumas pessoas, mas com todas. Mulheres nascidas de Deus e cheias do Espírito Santo também travam essa batalha todos os dias. E por causa de uma ou de outra batalha perdida, alguma delas não podem testemunhar acerca do poder de Deus em suas vidas. Há pessoas que culpam a igreja, o pastor, as pessoas, o governo e até Deus. Falham por não conseguirem enxergar que a culpa é delas, uma vez que são incapazes de vencer as próprias lutas interiores. Lembra da rainha Esther? Ela teve de ter passado por todas essas lutas interiores antes que pudesse tomar a decisão de falar com o seu marido, o qual tinha fama de ser um rei muito mau, que não havia sido capaz sequer de poupar a vida de sua ex-esposa. Não sabemos que pensamentos vieram à sua mente naqueles 3 dias de oração e jejum, os quais deveriam ter sido os 3 mais longos dias de sua vida. Contudo, ela venceu, usou a sua fé para ir contra tudo. Ela venceu a si mesma e veio se tornar heroína em Israel e exemplo para todas as mulheres até os dias de hoje. Leia o livro de Esther. A batalha continua e somente as que forem fortes e perseverantes vencerão. Meu povo, é forte. Gente, o abuso interior. Eu falei que esse texto, sério, foi, eu acho que até então, o capítulo mais complicado, assim, para eu compartilhar aqui com vocês. Porque, de fato, tem uma guerra interior dentro de nós. E, gente, essa é uma área que o inimigo luta com força na nossa vida para nos impedir que nós alcancemos, deve ser assim que se fala, né? Perdoa aí os erros de português. Um entendimento claro, a visão clara acerca do que Deus quer para nós. E muitas das vezes eu falo isso como cristã. Às vezes a gente está na igreja e não compreende, gente, por que não flui, por que não rompe, por que é isso, por que é aquilo. E a gente vive uma estagnação, sabe? E até a ficha cair que a virada de chave da sua vida tá na sua mão, tá no seu poder de decisão, você come muito sal. É muito complicado, gente, é muito complicado. Vou contar aqui uma história pra vocês, eu sempre conto, né, uma história pra poder fazer aí atribuir ao conteúdo que a gente tá falando. Eu demorei, eu acho que, eu não vou lembrar o tempo ao certo, mas eu acho que foram 2 anos pra tirar minha carteira de habilitação. Pensa na luta. Eu reprovei 3 vezes no exame. Eu passei no 4º exame. Gente, e eu sempre naquele discurso, eu sou muito ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu passei uma luta ferrenha para poder tirar a abençoada da carteira de habilitação. Eu cheguei a pensar que eu nunca ia conseguir tirar a carteira de habilitação, porque era uma luta. E aí eu fiquei grávida do Heitor. Eu lembro que eu fui fazer o meu 3º exame, que eu reprovei também. Eu fui fazer com 9 meses, gente. Pensa numa barriga gigante, tava lá fazendo e o instrutor me ajudando, gente. Né? O instrutor tem fama de fazer alguns, né? Alguns, gente, pelo amor de Deus. Da pessoa reprovar no exame. E esse instrutor me ajudando, fazendo de tudo para eu passar. E eu, tudo que podia fazer de errado, eu fiz mais um pouco. Eu não merecia de forma nenhuma, de maneira nenhuma passar naquele exame. De tão nervosa, completamente, sabe? Terrível, foi terrível o exame, foi terrível. E eu lembro que aquele dia eu fui pra casa chateadíssima. E o Kennedy falou assim comigo, o Kennedy, meu marido. Amor, não é o tempo. E se não é o tempo, amém. E no momento certo você vai vir aqui, você vai fazer seu exame tranquilo e vai passar. E eu falei, quer saber? Amém. Fiquei chateadíssima. Mas deixei pra lá e tal. Depois o Heitor nasceu, esperei passar todo aquele prazo. E aí, gente, quando eu fui fazer meu exame de novo, que eu voltei para as aulas, era outro instrutor, outro professor. E aquele professor, ele era
duro comigo e eu até levei aquele tranco. Mas olha a importância também de você ter na sua vida pessoas que elas não vão ficar só amaciando o seu lado, só facilitando para você. Que muitas das vezes o que a gente precisa na vida é levar um tranco. É ouvir alguém que com amor, né? Porque também existe, tem que ter um equilíbrio, porque hoje em dia também tem muita gente que confunde esse, eu falo na cara mesmo, com, gente, sinceramente, isso para mim tem uma linha muito tênue entre esse tipo de comportamento, porque tem a pessoa que fala com você em amor para te ajudar, para te instruir, para ser luz na sua vida, e tem os mal educados também, que não tem freio na língua. Então, assim, filtra bem esse tipo de pessoa para ter perto de você, mas tenha pessoas que queira te desafiar, te levar para o outro nível, te encorajar a ser melhor. Pessoas que também não têm esse tipo de conversa dura com você, não te leva a lugar nenhum. E eu peguei esse professor que era mais firme, mais duro comigo. E, gente do céu, eu cheguei um dia antes, fazendo as aulas, tudo direitinho, já dirigindo, baliza, tudo certo. Um dia antes de fazer o exame, eu chego na área de exame só fazendo besteira. Só fazendo besteira, só fazendo bobagem. Aquele vício de quem já começa a dirigir, porque eu já tinha pego o carro várias vezes, já estava dirigindo, mas não tinha passado no exame para ter habilitação. Aí eu lembro que quem já dirige não tem o hábito de parar ali na parada obrigatória, né? Ele vai reduzindo o carro, dá uma conferida e passa. Só que isso, num exame, com o instrutor do seu lado, você não parou o carro. Então, é falta eliminatória. Você perde, você acaba o exame ali. E o meu instrutor enfiou o pé no freio, me xingou, falou assim, o que você tá pensando? Onde é que você tá com a cabeça? E tal, eu falei, calma, fulano, vou falar o nome dele aqui. Calma, fulano, eu reduzi, eu olhei, ele falou assim, Gil, entenda uma coisa. Você tá numa prova, eu não quero saber se você dirige, eu não quero saber se... Eu não quero saber. Mas na hora do exame, você tem que fazer as coisas da forma correta. E aí eu já fiquei, né? Já tava nervosa, né? Ele já terminou de chutar o pau. Mas ele falou uma coisa que ficou gravada na minha vida. Ele disse assim: você tá perdendo o exame para você mesmo. Ah, mas aqui me gerou uma ira no coração. Porque quando ele diz assim, você tá perdendo o exame para você mesma, eu falei, cara, é verdade. Quantas vezes eu cheguei aqui apta a passar, dirigindo, tendo controle do carro, e eu deixei me levar pelo nervoso, pela ansiedade, pela agonia. Só quem tá nesse processo sabe quanto que é complicado. Tem uma pressão psicológica. Mas aquela frase eu levo pra vida, gente. Eu tava perdendo quantas batalhas nós estamos perdendo para nós mesmos. A gente não para e não faz uma análise. Não para e questiona. Não para e não dá o benefício da dúvida. Sabe? Então faça esse exercício. Existe e sempre vai existir essa batalha dentro de você. E aí cabe a você escolher quem que vai vencer. Então, assim, peça a ajuda de Deus, sabe? Olha para dentro de você, analisa de fato se vale a pena você estar se sentindo dessa forma. Por que você está se sentindo dessa forma? Tem uma frase que eu nunca compreendi o significado, que as pessoas usam tanto, que é aprenda a fazer perguntas. E eu nunca entendi essa frase. Como assim aprenda a fazer perguntas? O aprender a fazer perguntas é olhar para a situação que você está passando, que você está enfrentando e questionar de todos os lados. Tenta se olhar de fora, sabe? Será que essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando, o poder de decisão, a chave para abrir essa porta não está na sua mão? Às vezes tem coisas que a gente tem que parar de insistir. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente tem que abandonar. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente precisa insistir, persistir. Sabe aquela história do cachorro? Essa história é antiga, mas retrata muito bem. Se existissem dois cachorros ali para uma briga, para uma guerra, né? Para uma batalha, uma rinha. Não sei nem se fala desse jeito, acho que rinha é só de galo. Mas se você tiver dois cachorros ali, e um você alimenta, um você dá água, um você dá comida durante uma semana, e o outro vai ficar uma semana sem se alimentar. E a hora que você colocar esses dois para brigar, quem que vai ganhar a briga?
É óbvio que é aquele que foi alimentado. Então, assim, tem muitas coisas dentro de você, tem muitos pensamentos dentro de você que você tá alimentando e que tá te matando. Então, para e analisa. Por que eu não tô conseguindo vencer? Será que esse abuso... Por isso que o título é o abuso interior. Porque muitas lutas que a gente passa na nossa vida, a gente atribui a outro. Não, eu tô assim por causa do fulano que me magoou. Eu tô assim por causa da minha mãe que fez isso e aquilo. Eu tô assim porque meu pai me abandonou. Eu tô assim porque minha família é isso. Eu tô assim porque meu marido é isso. Eu tô assim porque... Compreende? Será? Ou será que você tá assim porque você ainda não decidiu dentro do seu coração a se curar de tudo isso? A deixar pra trás, a se livrar das bagagens. A viver uma vida plena, a viver uma vida leve. Então reflita. Pense sobre isso. E de uma vez por todas, quando você decide viver uma transformação na sua mente, essa é a grande chave. As coisas vão começar a fluir na sua vida. Então, é um passo de cada vez, é um dia após o outro. A palavra de Deus vai falar que, eu não sei a referência porque eu não separei aqui para trazer para vocês, nem ia citar esse versículo, mas eu preciso falar. Não vos conformeis, o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas sejam renovados pela transformação na vossa mente. Transforme a sua mente. Questiona o que você está pensando, quais sentimentos que você está alimentando dentro de você. E busca se ver livre de tudo isso, que com absoluta certeza você vai vencer, independente de qual luta que você está enfrentando. Mas confia, acredita, se lança, volta para os caminhos do Senhor se você está afastado e se entrega. Peça para o Senhor te mostrar o que está acontecendo. E se isso está só na sua mão, no seu poder de decisão resolver, resolva. Decida se curar, decida mudar de vida, decida mudar de mentalidade. E esse é um trabalho longo. Ninguém muda, ninguém constrói uma casa de um dia para o outro. É um trabalho duro, é um trabalho difícil, mas se você persistir, aqueles que perseverarem até o fim alcançarão vitória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então é isso, gente. Já me alonguei muito nesse vídeo. Quero fazer vídeos curtos aqui pro canal. Mas eu agradeço, como eu disse para vocês hoje, eu tive um pouquinho de dificuldade para falar sobre isso, é porque, de fato, é complicado, gente, é um tema polêmico. Então, eu também peço a você que comenta nesse vídeo o que você acha desse tema. Eu quero fazer outros vídeos falando um pouco sobre isso, porque, na verdade, isso aqui tem muito a ver com o processo que eu tô passando. Eu já estou há 4 meses fazendo terapia e eu tenho provado de uma transformação na minha mente que tem me libertado dia após dia, me feito uma mulher livre de verdade, livre da ansiedade, livre do medo, livre do julgamento, livre do peso. O peso que a ansiedade traz para a vida de uma pessoa, gente, leva ela à depressão, leva ela para a morte, leva ela para a doença, sabe? E eu cheguei a esse ponto da minha vida quando eu pensei assim, tinha alguma coisa de muito errado. Por que eu tô me sentindo dessa forma? Eu não aceito isso. Eu não aceito falar todos os dias que eu sou ansiosa. Eu tinha o hábito, gente, de falar, é porque eu tô assim porque eu sou ansiosa. Meu Deus do céu, como é que pode? Olha o poder das... Compreende que o abuso que existia era de mim mesma, dos pensamentos que eu mesma alimentava acerca de mim mesma. Eu ficava ali o tempo todo falando, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou burra, eu não aprendo, eu não sei fazer as coisas. E aí, gente, eu vivia numa sangria desatada de nunca ser suficiente tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia para os outros, tudo que eu fazia. Na realidade, eu sempre fui aquela de fazer para os outros e não fazer nada para mim. E eu fui adoecendo, sem compreender onde é que estava a raiz do problema. Mas quando eu parei, olhei para dentro de mim e falei, não, peraí, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não somente de Deus, mas eu preciso de alguém que
capacitado para me orientar e para me instruir. E foi quando eu fui para terapia e comecei realmente a ser acompanhado por uma profissional da área que me ajudou, que me instruiu, uma mulher de Deus também porque, como eu disse, né, gente, hoje em dia tem de tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também aonde que a gente vai buscar as soluções. Mas assunto para outro vídeo. Depois eu vou trazer outros vídeos aqui à parte nesse canal falando também desse processo de tratamento, de transformação de mente, de poder das palavras. Gente, é uma longa estrada a ser trilhada, mas eu acredito que nós, na verdade eu acredito não, né? Eu já estou provando da transformação, da mudança, e é por isso que eu tô aqui. Não é outro motivo. Eu só tô aqui gravando esses vídeos, colocando a minha cara aqui, a tapa literalmente, nas redes sociais, não aqui no YouTube, porque eu me vi nessa obrigação, sabe? De compartilhar, porque isso sempre foi uma dor. A ansiedade sempre foi uma dor. E ela, sinceramente, eu tenho visto ela como uma ferida cicatrizando. Então, assim, eu tô indo a passos lentos. E por estar com essa ferida cicatrizando, eu me vi na obrigação de estar aqui compartilhando, porque talvez é uma ferida que está te matando. Decida se ver livre da ansiedade, do medo, do julgamento, das prisões do passado. Se liberta desse abuso, que você se liberta dessa cadeia que você mesma abriu a porta, entrou lá dentro, fechou e falou, não, tá tudo bem aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Não se conforme com isso. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com a situação que você está vivendo hoje. Mas permita ser transformada por uma renovação na mente. Começa tudo aqui. Amém? Gente, aí, a pessoa fala demais. Muito obrigado por ter ficado esses 22 minutos aqui comigo, papeando. Gente, comenta aqui, vamos conversar, vamos bater papo. E compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreva nesse canal para apoiar essa pessoa que está chegando agora. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Deixa eu achar aqui para vocês qual que é o próximo título. A melhor escolha. Ah, tá vendo? Temos muitos assuntos nesse livro aqui para debater. Mas o próximo vídeo vai ser mais leve. Esse aqui precisava ser mais longo mesmo, porque de fato é um assunto muito delicado. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas eu quero focar no conteúdo basicamente voltado aqui para o livro, para que você também fique comigo nessa jornada, dessa leitura desse livro maravilhoso. Mas eu prometo para você que eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, porque é o intuito desse canal. É justamente falar sobre transformação. É possível viver uma vida em paz, leve, feliz e livre do medo, livre da ansiedade, livre do peso, sabe? Como eu disse já nos outros vídeos, terão dias difíceis. Terão dias que você vai estar desanimado, triste, chateada. Mas creia que o Senhor tem uma vida plena para você, sabe? Uma coisa é você estar passando por um dia difícil. Outra coisa é você viver uma vida inteira em dias difíceis e se conformar com isso. Não é isso que o Senhor tem pra você. Deixa eu ir embora. Eu vou falando que eu tô indo embora, fico aqui. Que coisa não. Gente, muito obrigado por estar comigo nesse vídeo. E nos vemos daqui a pouco.